Olha, e a PEC que visa privatizar as praias brasileiras, isso está dando muito o que falar no cenário nacional. Os senadores voltaram a discutir na segunda-feira essa proposta de emenda à Constituição que prevê a transferência de propriedade de terrenos da Marinha do litoral brasileiro para os estados, os municípios e proprietários privados. Atualmente, essas áreas são de propriedades da União, que também detém a propriedade de margens de rios e lagoas com influência de marés. A PEC 3/2022 é de autoria do ex... A PEC é de autoria, né, de um deputado e tem como relator o deputado federal. A PEC 3/2022 é de autoria do ex-deputado federal Arnaldo Jordi, de Cidadania do Pará. Foi aprovada pela Câmara dos Deputados em 2022 e após passar por uma comissão especial e pela Comissão de Constituição de Cidadania, Constituição e Justiça, é a famosa CCJ da Casa. E na segunda, o colegiado discutiu a proposta por meio de uma audiência pública com a presença de integrantes do governo e também de representantes de entidades. A PEC, que tem o senador Flávio Bolsonaro como relator, tem enfrentado resistência entre senadores da base governista que classificam a medida como um retrocesso. Contrários ao texto, os parlamentares citam estudos de organizações ambientalistas que apontam que uma eventual aprovação da proposta pode comprometer a biodiversidade do local brasileiro. Vamos ver uma breve análise de uma pessoa que é estudiosa nessa área e fala dos impactos negativos, os impactos ambientais negativos, caso essa proposta possa ser aprovada. É claro que além de as praias elas ficarem restritas exclusivamente para quem tem dinheiro para pagar, como já acontece em algumas praias, né, do Brasil, onde só os ricaços, só os ricões, né, só a gente baluda tem acesso. Vamos ver se essa breve análise dessa estudiosa que é contra essa PEC de privatização das praias. Uma das norteadoras dessa PEC, um dos norteadores, melhor dizendo, é o sentimento municipalista, sim. É o entendimento de que quem conhece muito melhor a realidade de cada imóvel desse é o prefeito lá do Pará, o prefeito de Florianópolis, muito mais do que nós aqui em Brasília ou de que qualquer órgão da União Federal. E sem dúvida alguma seria uma grande fonte de receita para a União, acredito eu, muito superior ao que arrecada anualmente hoje com essas taxas. Depois passou a palavra ao prefeito de Florianópolis, Topázio Neto, do PSD, um bolsonarista que obviamente defendeu a PEC. E eu não acho que o fato de serem privadas ou não vai eliminar esse compromisso do município. Então, acho que esse ponto é um ponto que teria de ser melhor discutido, porque, inclusive, a APP, o fato de serem de proprietários privados, não vai deixar de ser APP, né? Porque a APP é uma questão da legislação ambiental e o fato de ser da União ou ser de terceiros. Inclusive, a prefeitura construiu loteamentos e vendeu para pessoas físicas lotes no que agora se considera ou que se rediscute a questão de ser terra de marinha e que tem que ser vendido para as pessoas novamente. As pessoas compraram da prefeitura esses terrenos e loteamentos regularizados ao longo do tempo. Então, eu diria que nós acompanhamos com muito interesse esse tema. Nós achamos que essa discussão, presidente, é super válida. A CTJ abrir essa discussão agora. A PEC 0322 propõe a extinção do Instituto Jurídico do Terreno de Marinha e seus acrescidos e dispõe sobre a propriedade desses imóveis.
Mas o melhor veio de duas especialistas ouvidas na audiência do Senado. Ao lado de Flávio Bolsonaro na mesa, elas disseram verdades. E é incrível que um debate por uma PEC dessas ocorra neste momento, quando o Brasil assistiu e assiste à triste tragédia no Rio Grande do Sul. A gente tem, lembrando do slide anterior, o que são os terrenos de marinha e seus acrescidos, e uma faixa que a lei 13.240 delimita em 30 metros, que é contada do final da praia no sentido ao continente. E é essa faixa de segurança que também está sendo objeto de revogação da proposta de emenda constitucional número 3 de 2022 e que tem uma série de consequências. Elas tanto servem para proteção, é nelas que se situam ecossistemas de alta relevância ambiental, as áreas de manguezal, restinga, apicum, que são fundamentais, no momento em que a gente vive hoje, vendo a situação do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, para a prevenção de riscos e medidas de adaptação às mudanças climáticas. É na zona costeira, onde vivem muitos povos e comunidades tradicionais que dependem da sua subsistência desse ecossistema. A PEC, ela trata essas áreas com uma certa uniformidade e que cada um desses pedaços, desses trechos, desses territórios brasileiros, eles têm uma especificidade. E esses diferentes perfis de ocupação, eles exigem da gente, por mais complexo que possa parecer, um tratamento diferenciado. Então, quando a PEC transfere para particulares ou para estados e municípios um conjunto de áreas, ela prevê, pretende transferir, ela não leva em consideração a especificidade de cada um desse conjunto de áreas. As áreas urbanizadas, se eu não estou enganado, 279 municípios confrontantes com o mar, os empreendimentos imobiliários e turísticos, as infraestruturas estratégicas, as comunidades tradicionais e os ecossistemas, as unidades de conservação. Então, ainda que a PEC fosse aprovada hoje, a gente vai falar sobre isso, a gente teria um caos administrativo, um caos na gestão disso, porque teríamos que cadastrar todos os ocupantes desses quase 3 milhões de imóveis que ainda não conhecemos. A PEC, ela inverte, então, a regra é passar para os particulares que ocupam ou passar para estados e municípios, independente, como se já estivesse congelado o interesse público da União e o conjunto de terras que são essenciais para que a União exerça suas competências de promover, coordenar e implementar um conjunto de políticas públicas e programas prioritários. O outro problema da PEC é que ela permite, ela extingue esse conceito da faixa de segurança e permite a alienação, a transferência do domínio pleno nessas áreas em que é importante para o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro que sejam mantidas. Acaba favorecendo essa ocupação desordenada, ameaçando os ecossistemas brasileiros, tornando esses territórios mais vulneráveis aos eventos climáticos extremos, contraria o rumo da legislação de outros países, acho que Marinês vai falar, que vem avançando na proteção dessas áreas, algum deles recomprando ou desapropriando essas áreas. Então, a relação entre os instrumentos de proteção ambiental e de prevenção de riscos e de adaptação a essas medidas extremas, ele passa pelo domínio também, pela propriedade, por ter esses bens. Essas relações são importantes. Favorece a privatização e o cercamento das praias, promove perda de receita e o impacto no balanço geral da União. Enfim, impactos no turismo, nas instalações da indústria de pesca. Uma possibilidade, aqui nós temos a nossa associação dos terminais portuários privados, que pode falar dos impactos que vai ter no equilíbrio dos contratos, no perigo de repasse aos usuários, no impacto que isso tem nas nossas exportações, a intensificação dos conflitos fundiários e a ameaça à sobrevivência dos povos e comunidades tradicionais, aí reforçando o racismo ambiental que existe no Brasil. Eu vou trazer várias fotos, gente, vou passar até rápido, de áreas com processos erosivos. A maioria dessas fotos está em Santa Catarina, não só por eu trabalhar lá, também sou professora da Universidade Federal de Santa Catarina, mas por ser um dos principais estados que sofre com processos erosivos no Brasil. Então, aqui tem do estado todo, vários municípios. Aqui já veio algumas... Sou eu que estou passando ou são vocês? Eu já não sei. Você vai passar para mim? Vem algumas da ilha de Santa Catarina, Canasvieiras. Pode passar mais rápido. Aqui também dos ingleses, no norte da ilha. Pode passar? No sudeste da ilha, Pântano do Sul, Praia do Campeche. Pode passar? Aqui é um gráfico que mostra as áreas de maior vulnerabilidade de Santa Catarina, segundo dados da Defesa Civil. Isso é um trabalho de uma doutoranda, Rita Dutra. A gente vê onde os municípios que estão mais vermelhos são aqueles que têm mais vulnerabilidade. E até agora, nos últimos 40 anos, a gente tem mais de 1 bilhão de perdas financeiras, e aí entra humanas, infraestrutura e perdas de privados. E a maior parte desse valor é perda de privados. Pode continuar. Aí só para dizer que eu não só falei só de Santa Catarina, né, gente? Isso daqui é justamente do Pará, também temos processos erosivos ali na praia de Ajuruteua. Isso está no panorama de erosão da construção da costeira do Brasil. Ali é uma reportagem sobre Belém ter 27 dos bairros sujeitos a alagamentos e erosão pelo mar. Pode passar. Isso aqui é no Ceará, já é mais recente. Diz que tem 45% das praias com risco de erosão, 45% das praias. Pode passar. Esse é aqui, semana passada, 2 semanas atrás, Macaé, Rio de Janeiro, também com processo erosivo forte nessa linha frontal do mar. Pode passar.
E isso tudo vem acontecendo, e a gente não pode negar que nós temos um aumento da temperatura do globo e principalmente um aumento da temperatura do mar. Aqui esse gráfico mostra o quanto nós estamos além da temperatura média do mar, da maior temperatura que foi registrado já em 2023. Então a gente já bateu o recorde do recorde. Pode passar? E, pessoal, isso leva ao aumento do nível do mar. E o mar vai para cima da terra. É justamente nessa área de intersecção terra-mar que estão os terrenos de marinha e a faixa de segurança. 1 centímetro, aí a gente fala, aumentou 10 centímetros, não é muito, mas 1 centímetro de elevação do nível do mar significa mais ou menos 1 metro para dentro da terra. Então, a gente, se tem 10 centímetros, isso nos últimos 30 anos, a gente já tem 10 metros a mais para dentro da terra. E a gente está falando aqui de 33 metros. Pode passar. Isso é uma modelagem de um site que coloca as áreas, dá para ver de qualquer lugar do mundo, aí coloca as áreas que vão ser alagadas, estar alagadas em 2050, pode passar a primeira. Isso dali é a área do litoral norte de São Paulo, Caraguatatuba, pode passar a próxima. Isso aqui é na cidade de Recife, onde está em vermelho, onde vai inundar em 2050, mas se a gente botar mais para adiante, inunda mais. Pode passar a próxima. E esse é de Vitória. Pode passar o próximo. Esse também é do site, é uma modelagem. Isso é o Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, né? Então, se a gente tiver um aumento da temperatura da Terra em 1,5, que a gente já está nela, a gente não vai ter inundação, mas se ela chegar a 3, a gente vai ter uma inundação permanente ali dessa área do Copacabana. Também é modelagem. Pode passar a próxima. Mas essa não é modelagem. Essa é a cidade do Rio Grande, maio, nesse mês, no Rio Grande do Sul, completamente alagada. Eu não vou nem falar de Porto Alegre, Pelotas, Laranjal, pela inundação que a gente teve e, com certeza, atingindo esses terrenos dos quais estamos falando aqui, os terrenos de marinha e a faixa de segurança. É um gol contra, é um tiro no pé, é um retrocesso, porque nós estamos indo contra ao que o resto do mundo está fazendo ao proteger essas áreas. E só finalizando, justamente hoje estamos na ENAP fazendo uma oficina para definir as ações de adaptação referentes ao plano clima na zona costeira, no oceano e na zona costeira, e estamos definindo ações. E essas ações eu tenho certeza que não são de retirar a proteção da área costeira, e sim aumentar a proteção dessa área. Muito obrigada. Obrigado, senhora Manini Scherer. De uma explanação como essa, de uma explicação como essa, trazendo imagens, dados, comprovação do que a agressão à natureza pode acarretar para nós, seres humanos. É claro que a gente tem que ficar ao lado, do lado e acreditar na palavra de quem estuda, de quem analisa, de quem avalia, e não de políticos, que a gente sabe que em muitas vezes, em muitas situações, ocasiões, se utilizam do cargo para beneficiar A, B ou C, quando a política ela é um instrumento, ela é a arma de beneficiar a maioria e não determinados grupelhos. É óbvio que todas essas ações, todas essas manifestações da natureza que a gente tem visto, não só aqui no Brasil, e o fato mais recente, que também foi citado aí na fala dessa estudiosa, o caso do Rio Grande do Sul, né, que já completa um mês que o estado foi praticamente todo invadido pelas águas. E isso são fenômenos da natureza provocados exatamente por conta da ação do homem. O homem que não quer a preservação, que quer a exploração, na acepção da palavra, no sentido mais ruim da palavra.